Olá! Vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Átila, estou com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar dos reality shows de 2022, fazer aquele balanço de todos os realities que teve esse ano, os realities polêmicos, o que teve, quem que ganhou, vamos relembrar tudo que aconteceu. Então vamos começar pelo primeiro reality show de 2022, que foi o Big Brother Brasil, que teve o ganhador Arthur Aguiar, que ele ganhou com 68,96% dos votos, contra o PA, o Paulo André, e o Douglas. Esse Big Brother, a gente pode dizer tranquilamente que flopou, né? É, Big Brother ele tinha grandes nomes, né, que a gente apostava muito. É, Nayara Azevedo, Thiago Abravanel, A né? Jade. Tinha Jade, todo mundo achava, não, esses não vão entrar, não vão entrar. Aí apareceu lá na lista, né? O próprio Arthur Aguiar, o, E o Scooby, né, que a gente viu que entrou também, que era a, até, Pedro. a, até a própria Linda Quebrada, a gente achava também, né? Ali, os camarotes eram promessas, né? Boas Sim, promessas. Os pipocas também, quando foram apresentados, muitos ali pareciam que iam causar, né? Chegar sim. chegando, né? E, e no final das contas, teve gente muito, tanto camarote quanto pipoca, que foram meio planta já, né? Se escondendo, fugindo de jogo, né? Como fala, sabonetando, né? Então, assim, foi bem, assim, complicado de assistir, porque as pessoas começaram a ficar com muito emotivas, choravam por tudo. Aí também as tretas que apareceram ali, umas coisas também sem, né? Porque a Gessilane era fofoqueira, a Natália queria causar a todo custo aparecer, né? Ela dançava bastante. Sim. Também Mas, diz que chegou, entrou para causar, né? mas Vini, eu- olha, só para pegar só esse ponto só, que eu acho que esse Big Brother de 2022, ele acabou, o Boninho acabou tentando recriar os outros Big Brother, principalmente o Big Brother 21. Ele tentou pegar personalidades parecidas. Tanto é que a gente falava que o Vini, as- o Vini seria o Gil do Vigor. é, A Natália seria a treteira, sabe? a Seria alguém que Eslovênia, né? A Eslovênia também com aquele É, Lucas, né? a Bárbara a gente achava que ia ser a Sara, sabe? Não, a gente fica, na verdade, as pessoas ficam tentando, fazendo comparação, mas só de você olhar a apresentação da pessoa, você via que não tinha nada a ver um com o outro. Porque assim, e depois que entrou, pior ainda, né? Porque, por exemplo, eu acho que é, o BBB 21, ele tinha tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que não parecia que era um reality só. E Sim, o BBB 22 é o contrário. Faltou conteúdo, faltou enredo, faltou, sabe? Faltou muita coisa no BBB 22, tanto que você tinha um embate Jade e Arthur. Já criou-se esse embate e o resto era em volta desses nomes. Então, assim, a grande treta do Big Brother, já em pouco tempo de existência, virou Arthur e Jade, sim. né? Por Mas, conta de a primeira discórdia lá, já deu confusão. Depois disso, continuou batendo na mesma tecla. sim, Então, aí criaram aquele grupo, né, Loliflop, com, com outro grupo que era o que Grunge, né? era o quarto Grunge. É. Então, assim, e aí se grudaram nesses grupos e começaram. Até que o Boninho,
ainda teve a Casa de Vidro, né? Teve Para com jogar a Casa de Vidro para dar balançar o game. O que sim, acontece? Flopa. mas, uma coisa sobre flopar esse Big Brother foi alguns pontos. Foi que, como você tinha falado, que teve a maior rivalidade dessa edição, que foi o Arthur com a Jade. Foi. Isso. Foi uma rivalidade muito grande. Mas o que peca, o que mais peca na, no Big Brother em si é a votação, é a maneira de votar. Porque a votação é sempre para tirar alguém. Então, tipo assim, o Arthur. Eu não lembro agora quem. Eu acho que era o. Se eu não me engano, era Arthur, PA e Jade no paredão. E nesses dois aí tinha os dois mais fortes tinha do reality, que era a Jade e o Mas Arthur. sim. E quem saísse nesse paredão ia dar vitória pro outro. Isso daí era óbvio. É. E Só que tem um eu detalhe. A pra Jade com o Arthur demorou, uhum, porque foi naquela hora que ela chamou ele para o paredão, né? que foi Eu e no você no paredão, então eles não estavam se encontrando no paredão. E que, naquela dinâmica lá do Big Fone, aí ela acabou chamando ele para sim, para briga, né? Para mas, briga, o mas, empate. mas tipo assim, se a produção mudasse o esquema de votação da próxima edição, por exemplo, essa edição a gente teve o Douglas, o DG na final. O DG já era para ter saído já há muito tempo, já não era para ter chegado na final, porque ele foi planta. Ele foi planta. Eu acho assim, teve um enredo, o enredo que teve, por exemplo, os meninos se juntaram, né? Eu acho que também, assim, festas, né? Teve algumas festas boas também, com cantoria, né? A Maria era uma promessa também, né? Uma promessa boa do game. Só que aí eu não sei, ó, se perderam ali. Eu acho que quando criou esse negócio do quarto, que aí tinha a turma do Lollipop, e todo mundo, e queriam pôr um monte de gente ali no grupo do Lollipop, aí, por exemplo, chega a pessoa de fora, que foi o Gustavo, explicando que não estava dando certo, o que estava dando errado aqui fora, né? E Mas a aí, Larissa, a é, Larissa que a gente achava que ia mexer no game, que ela estava prometendo, né? Ia fazer acontecer. Ela virou uma planta, a tanto, Larissa, tanto né? é, tanto é que é, nessa casa de vidro, que foi dentro da própria casa, que foi na É, academia, foi na área da academia, teve a votação lá de ou entra os dois ou entra nenhum. E ainda bem que teve isso, porque é, eu lembro no começo lá na casa de vidro lá, quem estava sendo mais amada era a Larissa. E a é, Larissa, ela foi uma promessa, mas uma promessa que não deu certo. E o é. Gustavo acabou sobressaindo quando entrou na casa. É, o Gustavo, eu acho que ali, na verdade, quando ele começou o relacionamento lá com a Laís, o jogo dele ficou meio perdido, meio prejudicado. Por quê? Porque aí ele começou a defender a pessoa e ele esqueceu do objetivo dele lá dentro, que ele entrou pela casa de vidro para causar, né? E Sim, causou um pouco. Mas depois ele ficou prejudicado, porque apesar que o Gustavo, ele ainda, por ter entrado depois, né, os grupos já formados, eu acho que ele fica um pouco na desvantagem, né? Desvantagem, sim. Desvantagem porque já tinha grupo formado e porque o sim, pessoal estava de olho nele, achando que ele pudesse ser um ator, que estava, né, que não ia participar, que era só uma pegadinha. E depois alguns ficaram com o ranço dele, né? sim, Então assim, é, eu acho que até a própria Casa de Vidro, que era para balançar o game, aí o Gustavo deu um pouco de entretenimento e a Larissa se juntou no Lollipop. E sim. ela já sabia como estava aqui fora.
né? Entrou para isso e, deu dos dois recados lá, falando que elas não estavam agradando, né? Mais ou menos, né? E Sim, aí as meninas também não acreditaram muito nela, porque ela não convencia, né? É, ela, e ela, ela entrou com uma voz parecendo que tava, sabe, querendo chorar o tempo todo. Nossa, sim, nesse Big Brother, pode até ver até que ele realmente flopou, e a gente pode pegar até um motivo até que seria um motivo tipo assim, de parar o Twitter principalmente, o pessoal ficar em choque, que foi a expulsão, né? A expulsão sempre mexe bastante com o jogo. E a expulsão é, que foi da Maria foi uma expulsão que, ok, né? Foi no jogo da discórdia, a Maria tava com o balde, tava estressada, daí acabou batendo sem querer na Natália. Isso daí, tipo assim, não foi algo muito grande, sabe? Foi um motivo, ok, ok, né? É um motivo de expulsão, mas tipo assim, foi um motivo tão banal, que a gente sabe, né? Que se fosse no outro reality, na Fazenda, ia passar batido, e ninguém ia é. descobrir isso. Mas eu acho assim que o jogo, na verdade, não havia necessidade de bater balde em ninguém, porque o jogo já era para dar uma humilhada na pessoa, Sim, né? Porque você jogava um balde de água na cabeça da pessoa, né? E a pessoa, por conta de você, é, das respostas dela, né? Que você não concordou, né? Então, assim, é, o fato de você já jogar água lá na pessoa já era uma penalidade ali para a pessoa. Mesmo sim, porque eles iam contar quem recebeu mais água, né? Quem não se molhou. Então, sim. assim, agora, então, quando ela bate o balde na cabeça, aí você percebe que a pessoa está fora de controle. Tanto Então, é, ela estava com uma raiva e ela extravasou a raiva na moça. Eu acho que ela tinha que ser expulsa, assim. Eu gostava da sim, Maria, eu estava torcendo para a Maria, assim, pra ela ir longe, porque eu estava gostando do estilo dela, tudo, né? E só que ela errou, né? Ela cometeu um erro que não pode, sim. sabe? E outra, ficou bem feio, foi no ao vivo isso, né? E Não foi, nesse. não foi nada que eles pudessem dar sabe, conversar. Não foi. Aí eles chegaram a conversar, mas mesmo assim foi no ao vivo. Sim, e quando Então, aconteceu, além de estar ao vivo, quando aconteceu, a Natália já falou já que o balde bateu já na cabeça dela, é, ela levantou falou, pode tag, isso, né? Pode, já né? levantou tag já no Twitter já, e já tava É, limpo já nesse dia. então. E o BBB acabou perdendo uma pessoa, né? Importante, porque ela iria dar muito conteúdo. A Maria estava nas festas, era o maior show, né? Sim, Fora que ela era treteira, né? Ela era é. treteira, né? Então, E, então assim, foi uma pena ela ter saído, mas é que nem eu falo, tem algum ano que os participantes, eles se anulam de um jeito que faz falta, você sente falta de gente, né? Como se sim, o elenco não tivesse completo, né? Por é. exemplo, a Bruna, ela prometeu quando ela estava na roça, que ela nunca ia para a roça de jeito nenhum, que acho que foi Não, o Gustavo roça que não. jogou ela na roça, Paredão, paredão. no paredão, na roça. A Bruna não ia para o paredão nunca. O Gustavo colocou ela no paredão. E aí ela estava prometendo nesse paredão que ela ia causar quando ela voltasse. Por- Então, Só que ela já estava um tempão no jogo e não estava fazendo nada. Então, assim, sabe, é bem complicado. E aí você junta, o Vini se anulou no jogo. o Eli Thiago, Ele ficou com. Tiago, nossa, Se você falar Tiago, você não lembra nem quem é, a Bravanel, a Brava. é, o Arregou, bateu o O Thiago, sino. o Thiago, calma, a gente não tá na fazenda. Ele só apertou o botão, mas Apertou o botão do arregão, pronto. o Thiago, eu lembro de uma coisa que ele fez lá dentro do Big Brother lá,
que eu acho que já foi já o maior tiro no pé, já que foi a primeira semana ainda que ia acontecer o primeiro jogo da Discord, e o Thiago falou assim: não, gente, não vamos falar mal de ninguém aqui É, dentro, vai ser um BBB da paz. é. Para, né? Para. E O ainda ele falou, Abravanel, nossa, ia dar um show no programa. Eu tava apostando nele. e ele falava que assistia o reality. Se ele assiste o reality, ele sabe, cara, ele sabe que um reality show é chato, cara, quando tem paz. A Sabe o gente. que eu acho? Que o Abravanel, ele se perdeu com a amizade, aquela aliança que ele fez com o Arthur, que eles estavam prestes a fazer uma prova, estavam se olhando assim, parecia que estavam em Marte, sabe? Só os Sim. dois. E o Thiago Abravanel grudou no Arthur, assim, os dois se grudaram ali como se fosse sabe? Se fosse um entrou grudado no outro, gêmeo, sabe? E E não é nada disso, logo no começo do jogo, depois eles já se separaram. Então, veja, não, né? Porque um tinha que defender o outro até o final, não sei. Ah, pelo amor de Deus, que é isso? sim. E nesse Sabe? Big Brother, teve muitas pessoas que já, tipo assim, outros Big Brother, a gente lembra bastante das outras pessoas, principalmente das duas últimas edições, o 20 e o 21. Nesse daqui, vai fazer um ano já que tinha começado esse Big Brother, a gente não lembra muito, a gente não lembra praticamente. A gente tem que buscar lá na mente lá um ou outro. Até agora, eu lembrei de um que a gente não falou, que ele se anulou completamente, que foi o Luciano, foi o primeiro Nossa, o eliminado. Luciano, o primeiro eliminado foi o Luciano, e Ele queria depois ser tanto O famoso, Rodrigo, né? O ele Rodrigo que falava, era uma aposta boa, né? nossa, o Luciano lá que toda hora falava assim, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso. Nossa, Luciano chato, chato, né? Deus me sim, livre. Pô, olha, tinha, vou te falar. tinha tinha o Pedro Scooby, tinha lá dentro, tinha o Barão da Piscadinha, o Lucas. Lucas, Lucas e Eslovênia. Quer dizer, olha, sincera, a Eslovênia também, ela entrou e ia causar horrores, né? É, Aí virou sombra de alguém lá dentro já, né? A Jade tomou conta do quarto, essa é a verdade também, né? sim, E as pessoas estavam tudo. A Jade entrou depois e ela conseguiu dominar as pessoas, né? foi. Tanto de um grupo que né, ela dominava os meninos, porque ela era amiga do Scooby e estava com alguma coisinha ali com o PA, né? E o DG também, ela vinha com uma amizade ali do começo. A única pessoa que ela tinha embate era o Arthur, né? Que É, ela não gostava. nesse Big Brother, no começo a gente falava que o camarote ia superar os pipocas, porque o camarote só tinha nome de peso, só e a gente É, esperava que esses nomes iam causar. é. Até que a gente já comentou já. A Bruna, a gente comentou já que a gente achava que ela Nossa, ia causar demais. A, é Ma, verdade. a Maria, a Jade, a A Nayara. Nayara, a Nayara Azevedo, a gente achava que ia ser, né? O Thiago a gente achava também, a É. Linda Quebrada também, a Linda Quebrada a gente A achava linha é também que ia verdade. causar. É. Nossa, aí foi, aí mistura Gessilane com Lin e com a Nayara e quem mais que se juntou ali para formar como que eram as mulheres lá que eu esqueci agora? Vixe, Os aí nomes essas quatro aí tinham um nome, elas puseram um nome. não era a Laís, não? Laís? Não, não entendi. Não Não, era. não era a Laís não fazia parte, não. A Laís era o oposto, o contrário delas. Vixe. Era a, Tinha a Laís, a Geissilane, a Lin, a Nayara, a Gessilane e a Natália. a Natália. É, as quatro que criaram um grupo lá das mulheres, eu esqueci como que elas se denominavam, que era, elas eram, no final das contas, elas ficaram não ficaram nem com os meninos, nem com o Lollipop, lembra? Lembro. Nossa, Mas, gente, mas que esse Big loucura. Brother realmente ele flopou. É um Big Brother.
esquecível, que a gente pode falar. Não, a gente viveu o Big Brother porque a gente assiste e a Sim, gente tinha que ver no que ia dar, né? Por exemplo, eu gostei muito dos meninos, eu gostei. Teve uma época que eu estava gostando da Laís, do jogo da Laís, depois eu achei que ela se perdeu um pouco com o enredo do Arthur lá. O sim, Arthur eu gostava um pouco, gostava do jogo dele, mas também eu achei que ficaram batendo o tempo todo lá na tecla, tudo era ele, tudo era ele, tudo era ele, e deram muito, né? Como fala? Ele também ficou repetitivo, porque o que deram, que acontece? Não tinha treta nova, e ficava sempre a mesma coisa. Ah, deram, porque a Jade falou para ele que ela não abraçou, ele não abraçou ela. Não, mas eu abracei. Não, mas você não me deu parabéns. Foi até o final do game com essa história. A Jade já tinha saído e, né? E depois aí ficou aquele rolo dos meninos que ele queria quer dizer, ele queria que os meninos votassem para salvar ele, né? sim, Sempre se salvar, sempre se salvar. E aí tava dando um rolo porque o Gustavo entrou no meio, né? foi. Então, assim, deu uma confusão lá. Mas, na verdade, o que que acontece? A gente sabe que no reality, as pessoas, não têm paciência com as outras. Elas vão apurando. Chega uma hora que cansa, né? E Então, sabe? E outra, tem muita gente interesseira também. sim, Um lá vira líder, aí pronto, já aparece, né? todo mundo O, lambendo o cara. é, Bom, passou-se o Big Brother, acaba o Big Brother, já vem já dois realities em seguida, então a gente vai comentar um e depois a gente vai pro outro. Vamos comentar sobre o No Limite de 2022, que o No Limite de 2022 teve o grande campeão, o Charles, ele ganhou com 51%, 51% contra o contra o Ipujocan, que ele e o ficou em, Lu, depois do em Can, segundo, e daí o Lucas em terceiro. Daí. é, Esse No Limite, a gente chegou a comentar um dos primeiros episódios. Teve-se a troca também de apresentador nesse No Limite, que foi apresentado pelo Fernando. E, isso. e esse No Limite ficou marcado por um nome muito específico, né? Que foi o Pires. Esse nome não tem Pires. como esquecer. É. O Pires, ele, na verdade, ele deveria estar em outro reality, não no Limite, porque ele deu um conteúdo além, né, porque o No Limite é muito jogo de provas, um reality de muita prova, muita adrenalina, muito, é, é aquela coisa, né, competição, né, e Sim, resistência o tempo todo. Ali não tem o que você falar, se é sorte, é resistência. Você tem que resistir, passar fome, passar frio, aí você vai lutar por comida, aí quem não ganha tem pouca comida, aí não tem aqueles mimos, né? Uma coisa ou outra que a pessoa ganha. Então, assim, é puxado. Esse No Limite é um jogo bem, para fortes, né? E mas o Pires, ele deu um tom ali no. Tirando essa adrenalina toda do game, ele deu um tom, né, de humor, é, fofoca, enganação ali, que ele estava enganando o povo, né? sim. E, e contando umas mentiras ali, né? É, e, Blefando. e nesse No Limite, foi melhor, foi, do que daquele lá que teve só ex-Big Brothers. É, E além que essa edição teve 2 dias por semana, teve 2 episódios por semana. No isso. outro ano foi um episódio só por semana só. E desse ano, teve muito participante querendo ganhar. Todos os participantes estavam com sangue, estavam querendo ganhar. Teve É. brigas, teve bastante brigas, né? Teve uma briga Muita lá. treta, mas muita treta, Teve uma, né? uma, uma, uma briga muito polêmica lá, que era envolvendo religião, os negócios lá, É, que alguém queria é. rezar lá antes de comer, e daí os outros não queriam. É, E foi aí um eu ia rolo. cozinhar, briga para cozinhar. Aí também teve todo tipo de treta que a gente pode imaginar no meio de um reality que é de competição, né? E eu Sim, achei legal o seguinte:
um número grande de participantes, né? Foi muita gente, Foi. e, e outra, tudo anônimo, né? É, Então, e gente assim, ali tinha gente, tinha o Janaron, que era né, o índio lá, indígena, sim. nossa, tinha umas figuras assim que ficaram marcantes, né? Tinha, A tinha muitas TM, oi? tinha muitas pessoas, É, tinha. o Charles que ganhou, achei muito merecido. Ali eu acho assim, a maioria ali deu sangue, né? Essa é a É, verdade, né? tinha, A tinha, Gusa, tinha a Shirley que, Shirley, pô, A Ninha também que é treteira, né? sim, Lembra? teve o Vitor Hugo, É. teve, O Vitor também foi bem, né? O Vitor era fofoqueiro, era sim, intrigueiro, né? tinha o Nossa, Clécio, o Clécio. Eu achei assim um reality bem legal. E alguns que saíram muito cedo, né? sim, Tinha os que são precoces, né? Que vão saindo, que a gente acha que ia durar e acabaram saindo, né? é. É, E nessa edição eles melhoraram bastante, né? Porque a outra edição com os ex Big Brother a gente pode considerar como um teste, né? Que e eles foram muito bem, foi essa edição. Essa edição teve provas muito boas, né? Muito elaboradas, que a gente estava pedindo, né? Na outra edição, nossa, provas grandes, provas que dê determinação mesmo para ganhar. E só que eu acho que faltou algumas coisas, faltou para bombar como que era antigamente. Que, por exemplo, poderia ter um episódio ao vivo, o episódio antes da eliminação, sabe? O episódio antes da quando eles vão votar lá para eliminar, poderia ser ao vivo no momento, porque eles estavam gravando ainda. Quando começou, eles estavam gravando. E eu acho que deu para sentir falta do reality ser ao vivo. E também poderia alongar também na programação, poderia ter colocado 3 dias, terça, quarta e quinta, poderia ter feito isso, para não ficar tão grande, sabe? Para a gente não perder tanta coisa, porque acontece muitas coisas e às vezes a gente se perde nessas coisas que acontecem. Mas você sabe, Atlas, que eu acho que dependendo do tipo de game, do formato, tudo, eu acho que para você colocar ao vivo é muito difícil. Esse No Limite, eles têm todo uma estrutura ali para proteger, eles ficam na natureza, tem bicho. Então, por exemplo, é muito difícil você jogar isso ao vivo, porque pode acontecer de tudo. E eles são obrigados a editar, não tem como. É Sim, diferente de uma casa que você sabe que não vai acontecer nada de tão complicado dentro daquela casa que você tenha problemas, né? Então pode você deixar no ao vivo, mesmo assim eles cortam quando eles querem. sim, Agora, o No Limite, acho que a própria estrutura do local, por exemplo, é um local, o que que você vai ver o dia inteiro? A pessoa tomando um sol, torrando no sol, a pessoa. E outra, eu acredito que eles tenham aquelas interferências ali, porque são 24 horas. Eles não estão o tempo todo expostos a perigo, né? sim, A chuva, frio, vento. Então, assim, é um programa que é muito difícil você deixar ao vivo. É muito difícil. Tanto para, eu acho, para produção, direção, todo o aparato que já tem, mesmo sem ser ao vivo, quanto para os participantes, porque é, esse tipo de game você precisa editar, não tem jeito. Porque sim, do nada aparece um jacaré lá. E tá ao vivo, como que faz? Você entendeu? Aí tem que entendi. entrar alguém para tirar o jacaré na frente de todo mundo, você entendeu? Então, não dá, é muito difícil você imaginar que esse tipo de reality pode ser ao vivo, né? Então, aí eles vão editando e eles vão criando o enredo, né? Mas, Sim, mas mas eu acho que é, tem conteúdo. Eu acho que o No Limite, se você imaginar que foi o No Limite com Anônimos e tudo que teve no limite, ele foi um que ele se sobressaiu no ano, foi. né? Porque foi adrenalina, foram provas que nem bem elaboradas, com etapas de provas, teve muita treta, fofoca, né? E, Confusão, e briga também
tudo, comida, né? E também teve a troca também do apresentador também, que ajudou bastante também o programa, colocou mais gás, mais energia no reality também. O Fernando Fernandes, ele é desse meio de esportes radicais, né? Ele está acostumado à resistência, né? Então, ele se saiu muito bem na apresentação, né? E foi uma estreia dele, né? Porque Sim, ele já faz apresentação, fazia apresentação em programa de esporte, mas, mas é um pouco diferente, né? é, É, porque ali ele está contando uma história, só uma história, e o No Limite são, né, quantos participantes lá, acho que uns, sei lá, uns 20, e ele tem que lidar com tudo, com aquilo, né, conseguir, é, eu achei que ele foi bem firme algumas horas também, porque ele lembra o blefe lá do cara, do participante lá, ele também cortou, né, sim, o que ele estava achando que quis induzir que tinha imunidade, né? é, Várias coisas, eu acho que ele teve um jogo de cintura muito bom. E ele foi uma pessoa agradável, né? foi. De assistir, né? É, Então, e a tendência é melhorar, porque ele estava estreando, então tinha um pouco também de nervoso, essas coisas, né? Mas sim, eu acho que para outra temporada ele vai sair bem melhor. é, Mas eu e gostei. O No Limite é um que deu. A gente teve conteúdo, teve muita gente, que nem você falou, querendo ganhar, fazendo de tudo para ganhar, né? sim, O, como fala, aquelas provas que você vê que a pessoa está dando sangue, né? é, Então, teve. foi. Já tem divisão de grupo já de natureza, que é Sol e Lua, né? Então Sim, já existia aquela rivalidade, né? Desde o então, começo. e esse No Limite, como trouxe a diferença do outro, não dá para comparar, né, um outro, porque foi muita diferença, foi É, o estilo, as provas, o elenco, tudo. isso. Foi tudo É, diferente, foi. é, E eu achei muito interessante esse No Limite. Teve bastante personalidades, uma mais diferente que a outra, né? Personalidades é. completamente diferentes, muitos participantes. Gente Foi, que marcou, né? Marcou a história, né? sim, provas muito elaboradas. Eu acho, eu acho que foi bom, foi, mas eu acho que sempre dá, né? Sempre dá para melhorar. Ah, Então, dá sim. então, as provas estão boas, mas criar mais, tipo assim, colocar provas maiores. Eu lembro que teve uma prova lá que era uma prova de resistência lá, de ficar segurando, eu acho que 2 pesos, eu acho, se eu não me engano. É. E, e daí, cara, e essas provas tem que ser prova pesada, tem que ser. No limite, sempre tem que ser prova O, pesada. o povo já come mal, dorme mal. Mal e mal, né? Foge dos mosquitos, pernilongo, chuva, vento, frio. E ainda tem as provas que já são duras. Então, o que fica muito assim interessante no limite é o elenco, né? Que é o que vai dar o Sim, diferencial. Porque, por exemplo, com relação à elaboração de provas, eles vão criar algumas coisas ali, mas não dá para você inventar muita coisa, né? Aí, é, quando eles jogam os participantes nesse meio lá onde eles vão sobreviver, aí que dá a mistura que a gente quer. Porque, por exemplo, a gente teve várias pessoas que se destacaram. Eu acho que se você contar, deve ter umas três, talvez, que passaram meio em branco, sim, assim, mas o resto, todas com personalidade forte, né? Pronta para o embate, não fugia de treta, não fugia de prova, né? E que estava de olho no outro, tanto no adversário quanto no aliado, né? Que estava fazendo, cobrando. Então, sim, sinceramente, eu acho que esse reality o tipo do reality, ele
ele já gera muito conteúdo. E o ideal, o fato de você não ter famosos, que eu achei muito interessante, porque eu acho que esse tipo de reality para famoso é muito complicado, É, porque, sabe, já porque, começa porque, a dificultar, né? porque se fosse famoso, se fosse pessoas famosas, não ia ter tanto gás e também, É, e também ia sempre o famoso ia ter aquela dúvida lá. Vale a pena estar aqui? E é, pro pessoal, pros anônimos, vale a pena. Vale a pena estar ali. é. Pro pessoal famoso, não vale a pena. Não vale. O famoso foi interessante porque a gente viu, são figuras conhecidas, tinha muita gente competitiva também, né? E, Tinha. assim, os finalistas também foi gente que a gente gostou, né? É, Agora, tinha é, sempre tem essa diferença que que você é, você vê como que as pessoas vão se portar num jogo e no outro, porque ali tem gente que já se conhece de fora, aí já releva ali para o outro, aí um não quer saber de confusão, sim. né? Aí você põe um monte de gente que não se conhece, que não tem Vínculo, necessidade de ter, por exemplo, de ser mais educado, mais isso, sim. mais aquilo, cheio de dedos, porque a pessoa é famosa, o outro é famoso. Então você já elimina isso, porque aí o tratamento vai ser um tratamento natural, né? Não Sim. vai ter aquela coisa que nem você, um é um ex-BBB, o outro é ex-BBB também, o outro veio não sei de onde, o outro é ator, o outro é surfista, o outro é não sei o que lá, né? Então, assim, isso daí já complica porque tem essa coisa. Uns não querem ter embate, né? Sim. Não querem discutir, não querem brigar, e no final das contas, dá muita briga esse jogo, porque é briga por tudo, tudo é briga ali, tudo é rixa, tudo é Sim. competição, tudo né, rivalidade. Então, Tanto aí é, quando ganha, comemora, grita, e o sim, outro, tanto né? é, tanto é que nesse No Limite teve bastante trairagem, né, nas votações, já que o voto é secreto, e daí o pessoal É, votava em aliados que falavam assim, não, imagina, não vou votar em você não. Então é. foi divertido, foi. Esse- Foi bem interessante. Se a gente a gente fazendo essa retrospectiva, a gente vê como No Limite foi interessante no ano, né? sim, Porque ele deu um conteúdo muito bom, muito é, bom. bom, como eu havia falado antes, né? Teve dois realities depois que acaba o Big Brother. Teve o No Limite e também temos o Power Couple, também o Power Couple que teve a vitória do casal Brenda e Matheus, que ganhou o Power Couple com 53% dos votos, que na final também tinham o Mussuzinho e a Caroline, e em terceiro lugar ficou a Adriana e o Albert. Essa edição do Power Couple foi pesada, foi. Teve briga, teve desistência que juntou com uma expulsão também. Teve, Expulsão. teve rixas. Então, esse Power Couple foi do caos. Foi. É. Esse Power Couple começou. é, eu achei, por exemplo, que ia ser muito bom, porque tinha muita gente. é, da briga, gente que queria, que provavelmente iria tretar, gente que ia dar o sangue nas provas também, que a gente viu que tinha muita gente competitiva, né? Só que eu acho que o Power Couple, o que chama muita atenção no Power Couple são as provas, né? Aquela história de você apostar os dinheiro e você perde dinheiro e você ganha isso e aquilo. E aí tem um enredo da convivência, né? Tem a convivência, tem as festas, né? Então, assim, eu achei que teria treta, porque a gente viu quem foram os participantes, né? Quem foram Sim, escolhidos, os casais. os participantes também, só.
Rapidinho, os participantes eram nome de peso de briga, como você tinha falado. Então, a gente pode É, citar o Radbala, a gente pode citar o João Haddad, a gente pode citar a Brenda e Matheus também, que vieram também do Brincando é. com Fogo. A O gente pode citar cartoloco que ia o dar um Cartol, conteúdo, né? Car- Com a mulher, a né? Ivy, o Pelanza, o É, Dinei, é, o Naim. é. Então, assim, tinha um elenco bom para criar conteúdo, tretas e para evoluir o game. Mas, para variar, né? Eu acho que o que a Record vai ter que resolver para o ano que vem é essa história do limite da treta, né? Do limite da agressividade, porque aí o que aconteceu? O Power Couple, ele começou a ficar difícil de você assistir, porque começou uma briga generalizada, sem necessidade, uma Muitas vezes sem gritaria, motivos, praticamente uma pancadaria, né? muitas vezes sem motivo as Sem brigas. motivo, sabe? Então, assim, e aí já começou a juntar gente a favor de um lado, outro a favor do outro. Então, assim, tinha condições ali de ter um reality legal para a gente, porque era muita gente, então você conseguia se distrair ali uma hora ou outra, e gente, você ia dar risada também, porque é legal você se divertir, né? E também as provas, que são muito boas, as provas do Power Couple, Sim. né? Tanto E é, esse Power Couple desse ano, realmente, ele foi aquela ladeira abaixo, tinha muita gente boa, e ele foi para um lado que a gente não gosta de ver, né? tanto é como você tinha falado, que esse Power Couple teve tanta briga, teve briga sem sentido, que até no começo já começaram a pegar já no pé já da Brenda e Matheus já. No começo, acho que praticamente já no primeiro episódio já tinha já pessoa já com ódio já um do outro já. E então esse ódio, essa raiva que muitos participantes tinham lá dentro lá de Breno e Matheus acabou ajudando o Breno e Matheus, né? Acabou ajudando eles a É. ganhar. Porque isso daí deu gás, deu porque os caras, os O dois, eles público acabaram sendo perseguidos. E o público devolvia todas as vezes que eles foram para DR lá e foram para votação, o público devolvia. Então, veja, eles também eram treteiros, mas eu acho que pegaram tão pesado que chegaram ao ponto deles quererem desistir do programa, né? Então, Sim, assim, e foi muito ruim. Eu acho que eles erraram a mão, não souberam conduzir, controlar a, a rivalidade e o ódio que se criou ali dentro, que depois eles chegaram a se pedir desculpa porque não entenderam de onde surgiu isso tudo, né? sim. E a gente sabe que surgiu do, foi se permitindo, né? Foi se permitindo e uma rivalidade sem necessidade de xingamentos também, o Mussunzinho também partiu para cima, né, do outro, o Adbala também partiu para cima, foi O uma situação, Cartoloco, aí a outra jogou água, depois achou ruim, foi para cima, quebrou prato, sabe? O Cartoloco com o outro, com com o o, Albert. o Albert e o Cartoloco a baronesa e o baroneso lá, poxa, A né, que deu, Baronesa deu, e o deu Rogério. expulsão, deu Isso. expulsão. Então Não, assim, já parecia que estava aquela coisa sem comando, porque eu acho que por mais que você fale, não pode encostar, não pode agredir, aquela briga do Adbala com o Matheus, aquilo ali foi assim, a gota d'água, sim. sabe? E depois incitou outros participantes a fazer a mesma coisa, É, né? Sabe? Olha, Record não tem como manter os realities dessa forma, porque esse ano eles erraram no controle, eles não tiveram controle. Eles têm então, a obrigação de ter o controle do programa, que a emissora tem obrigação, sabe? sim. Tem que interferir, porque o público quer,
entretenimento. O público não quer pancadaria. Se o público quisesse ver pancadaria, vai assistir o UFC, É, né? e mais uma coisa também, já pegando já isso já, que, que a Record eu acho que ela não entendeu ainda, ela não entendeu como um reality show faz sucesso. A gente pode pegar um maior exemplo, né? O Big Brother, que é o maior reality show do Brasil, que o Big Brother, ele não é. Por que, que o Boninho não pega a personalidade só de briga? Porque só briga, só não tem conteúdo. Pô, tem a briga, legal, mas tipo assim, não tem o conteúdo, não tem a história, não tem a amizade, não tem o pessoal se ajudando, não tem nada, sabe? Só tem briga só. Isso daí acaba cansando o telespectador, tanto é que o Power Couple ficou com uma das audiências mais baixas de reality show esse ano. Então. E tem um detalhe também. E o Sempre vai ter aquela planta. Mas eu acho que o pior de tudo, além, por exemplo, eles escolhem um elenco, o elenco estava bom. O sim, problema é que eles não põem regras. O programa, a Record, ela peca nisso. Ela não cria, a regra ela cria quando ela quer e ela coloca quando ela quer. Então, por exemplo, sim. esse embate, o embate que teve do Matheus com a Dybala abriu portas para um monte de coisa errada que aconteceu, para um monte. Então, Então, aí o que que acontece? No meio disso, a gente teve planta ali. sim, Então, assim, sempre vai ter planta que vai ficar só assistindo, né? E quando é um jogo muito pesado, aí a gente também não pode nem falar muito da planta, porque o que que você faz? Quando você vê que o jogo está tão pesado, às vezes a pessoa não quer se envolver. A pessoa fala, não vou me sim, envolver nisso, vou ficar de fora. Aí vira planta. Então, veja, o que eu acho, ele pode não ter errado no elenco, mas ele errou no controle, porque quando você deixa as pessoas fazerem o que querem lá dentro, e elas acham que elas estão estimuladas a piorar a situação, eles acham que está dando tudo certo aqui fora. é. Aí acontece e eles estão saindo cancelados. Por quê? E, O que estava acontecendo no Power Couple, por exemplo, que foram dois realities que a Record colocou esse ano da Fazenda, que são os fortes deles, a Fazenda e o PC, eles tiveram os mesmos problemas. Então, assim, por sim, quê? Por conta de você ultrapassar um limite e ninguém chegar e falar não pode, punir. Falar sim, não pode, porque você preserva a outra pessoa, não é que não vai ter treta, vai. Só que não pode chegar nesse ponto, por exemplo, o PC chegou num ponto, também muita gente parou de assistir, porque é, não conseguia assistir, não dava para assistir, e, e né? O Power Couple a gente pode ver que não deu certo dentro da própria Record, não deu certo. Mesmo tendo briga, tendo treta, É, a gente pode pegar um problema que é muito grande de reality show, que sem patrocinador o reality show não vai para frente. O Power Couple não teve patrocinador. Ele não conseguiu ter patrocinador. Por quê? Porque estava muito pesado, não tinha regras praticamente. Os participantes podiam fazer o que eles bem quisessem e as marcas não quiseram colocar, não quiseram vincular a própria marca com o reality. Isso daí é, é um problema imenso, né, para produção, para Record principalmente, porque não entra o dinheiro, não entra o dinheiro. é. E eu acho também que, por exemplo, sempre os patrocinadores, hoje com a situação que está muita exposição na internet, as redes sociais bombando, o que que acontece? O patrocinador é o primeiro que recebe lá um monte de gente reclamando, né? Os telespectadores reclamando. Então, assim, eles precisam ter esse cuidado, por quê? Porque você tem 8 ou 80. Ou você tem um reality ruim, porque flopou, ou você tem um reality muito agressivo e muito pesado que as pessoas não querem ver. Então, assim, eles precisam saber que vai ter entretenimento, vai ter. Quando joga as pessoas, se você jogar as pessoas, as dinâmicas, as provas, tudo que acontece é que nem ganhou um casal lá.
Aí vai dar regalias para um, outros vão perder regalia, vai dormir na barraca, vai dormir não sei aonde, na sala. Isso daí já vai gerar treta. Agora, quando eles percebem que a pessoa está partindo para baixaria, para agressão, né? Ah, eu vou te dar uma... Vem aqui que eu vou acertar essa panela na sua cara, né? Sim, A pessoa vai fazer o quê? Vai peitar. é, Aí o que que dá essa briga? Né? Então, assim, aí começa a xingar de tudo quanto é nome. Então, assim, sabe, eles precisam, já que eles têm interferência, porque a gente sabe que eles devem ter interferência, inclusive para mandar brigar, né? é, Então, eles têm que ter interferência para eles falar, olha, vocês pra parar de brigar. vão fazer, o, a Fazenda, eles começaram a pedir para separar, né? Sim, Só que seria muito legal se eles tivessem continuado, né? é, Porque precisava. Infelizmente, né, põe pessoas lá dentro que não tem, sabe, partem para cima de qualquer jeito, vão para cima empurrando, dando encontrão, querendo bater, agredir, xingar de tudo quanto é nome, e aí não tem ninguém lá para segurar, sim, sabe? e, Então, eles têm que tomar, para o ano que vem, eles vão ter que repensar, sim, porque senão ele vai ser só ladeira abaixo. E que nem e, você falou do patrocinador, a Fazenda, um exemplo que a gente vai falar, né? Mas a Fazenda, ela já teve outros patrocinadores, mais patrocinadores em temporadas passadas, e agora, não sei por que que eles vão falar qual é o motivo, mas ela está com poucos patrocinadores, sim, né? e Fixos, mais, fixo. sim, e mais uma coisa também, o Parcampo, ele só tem movimento só nas redes sociais só. E principalmente no Twitter, né? No Twitter ele tem muito movimento de tags É, e só que de audiência ele realmente tá em baixa, tá? Tanto é que saiu umas notícias aí que pode ser que o próximo ano não tenha o Power Couple. Pode ser que o próximo ano não tenha o Power Couple porque a audiência foi baixa, não tem patrocinador e além de ser caro o Par Cup, né, para produzir as provas, tem que ser caro também para eles ajustar a sede, porque é a mesma casa da fazenda. A mesma casa que eles gravam o Par Cup é a é. mesma casa da fazenda. Aproveitando que a gente já está falando já da Record, já vamos falar da Fazenda 14, que a Fazenda 14 teve como ganhadora a Babi que ela acabou ganhando com 61,14% dos votos, contra a Bia, que estava em segundo lugar, e o Irã, que ficou em terceiro lugar. Essa Fazenda, a Fazenda, como a gente já tinha falado já na outra já, a Fazenda, ela vem pecando muito em deixar os participantes muito à vontade. Então, tanto é que parece que o Carelli estava de refém da Deolane, estava, né, nessa fazenda. Porque qualquer coisa que a Deolane ameaçava fazer, o Carelli já fazia da vontade dela, já, sabe? Isso daí aconteceu demais e foi uma pena foi esse reality, tanto é que, bom, pelo menos a gente teve uma ganhadora muito boa, teve nessa edição, mas essa fazenda ela foi destruída por, por pessoas que estavam torcendo para Deulane e a Deulane ela estragou essa fazenda. Ela acabou estragando aquela briga lá com a família dela na porta da fazenda, resgatando ela entre muitos aspas. Foi uma loucura, foi essa fazenda. É, eu acho que realmente aconteceu tudo isso. Eles erraram, eles não tiveram controle, não conduziram bem o reality, não, não interferiram no começo que a gente achava que eles iam continuar interferindo, mas depois eles deixaram. Teve muito erro, áudio vazado, helicóptero jogando coisa lá dentro, a gente querendo invadir, sabe? Participante pulando a Aí, cerca, oi? participante pulando a cerca. A Record também soltando comunicado, a Adriane Galisteu tendo que se explicar. Então, assim, fora isso, todo o contexto do programa que você tem. Olha, veja só, tem as provas,
tem as dinâmicas, tem a convivência, tem tudo para ser um reality legal. O que acontece? Tudo isso ficou em segundo plano. Por quê? É, é uma repetição de xingamentos, de agressividade, de empurrão, de encontros, de esbarrão, né? Assim, coisas que muito se falou de coisas do começo, as pessoas decoravam falas para repetir, aí um ensinava o outro a falar porque o outro não sabia, sabe? Uma coisa assim muito desagradável de ver. É, faltou humor e as pessoas se achando engraçadas. Faltou gente com personalidade, porque teve gente que se anulou lá dentro. Então, assim, a gente fala muito assim da Deolane, tá? Agora, eu acho que também a gente tem que lembrar que tem pessoas que estavam dispostas a se esconder lá dentro. Quando perceberam que a Deolane é aquela pessoa que lidera, que comanda, que quer que todo mundo que façam o que ela quer, que todo mundo faça, haja como ela determinar, as pessoas entraram no jogo e se anularam. Então, veja, no final das contas, eu acho que a Deolane, ela tem esse gênio todo dela, né? Mas ela não era para ela dominar o game. Não era para ela dominar, né? Tudo bem, ela ia fazer de tudo, mas e o resto das pessoas que foram lá para jogar, que estavam lá com as mesmas condições dela? Porque ali todo mundo é igual. O que aconteceu com esse pessoal que se escondeu, sabe? Então, assim, foi ela que prometeu coisas, a gente viu, foi, mas e as pessoas, então, sem personalidade nenhuma, Sim. é, Tanto praticamente é, jogando a toalha, porque, por exemplo, se você não tanto é está que, querendo brigar para ganhar, você está brigando para quê lá dentro, então? Só sim, para ficar, para fazer vexame, né? tanto é que teve o Paiol lá, o Paiol a gente achava que a Bia, ela ia causar quando entrava lá, quando ela Sim, entrasse lá dentro. E ela se anulou porque ela é, ficou na asa da Deolane. é. Ficou um bando de gente puxando o saco da Deolane, se escondendo atrás dela e repetindo tudo que ela falava. E por quê? É gente sem personalidade. Porque Sim, virou, a gente sabe que virou a Deolândia, né? E é, aí, e outra, a emissora, ela tem condições de dar como fala, uma mexida no jogo para mudar um pouco, virar o disco, porque se não está dando certo, precisa consertar ali. E eles não tiveram esse cuidado. O que eles fizeram? Era como se a Record tivesse se eximindo de toda a culpa do que estava acontecendo lá dentro e culpando os participantes. Só que os participantes, eles estão no escuro lá dentro. Eles estão lá dentro, eles não sabem de nada, eles estão achando que está tudo certo. Se a emissora não puser freio, vai ladeira abaixo, que nem aconteceu. E aí você tem várias pessoas entregando os pontos, porque, por exemplo, nós tivemos puxa-sacos da Deolane, que se anularam, e ficaram tudo com o mesmo discurso decorado, e nós tivemos as pessoas que se encolheram no jogo, que não quiseram jogar, por exemplo, ficaram com medo. E sim, aí, o que aconteceu? Nós tivemos um grupo A e um grupo B. As pessoas do grupo A eram a voz da Deolândia, né, da Deolane, e o grupo B, que tinha também várias personalidades, as pessoas cansaram, foram, cansaram de embate. E aí, o que aconteceu? Kerline prometia, cansou. Alex cansou. Débora bateu de frente, bateu de frente, bateu de frente, acabou saindo numa dinâmica lá que, né, para isso eles conseguiram mexer no jogo. Tiraram dois de uma vez. sim. Então, Teve, assim, teve muitas promessas, teve nessa edição, teve, né? é. E a Babi, eu Rose, acho que a Babi ela foi uma pessoa que ela conseguiu se destacar e ela não arregou. Ela não baixou sim. a cabeça, por isso que ela ficou e ela acabou vencendo o game. E eu acho também que ela ganhou também, porque ela não se rebaixou à baixaria também. Sim, Ela, sim, ela seguiu com argumentos, seguiu com opiniões. Então ela, quando alguém falava acima dela, quando alguém interrompia ela deixava a pessoa falar e depois ela falava. é. Então ela, Foi, ela foi mostrou taxada de respeito. podcast, né?
sim, E eu acho assim também, a Roça Falsa deu um gás para ela, né? Porque ela de- também já estava, ela estava, sabe, chega uma hora que você, acontece tanta coisa que nem, eles comentam, a gente viu, aconteceu tanta coisa errada nessa fazenda, que as pessoas que estavam lá, elas falam, não é possível que ninguém está vendo isso, né? E o público está gostando disso, e o público não estava gostando, essa é a verdade. Então, assim, ela foi guerreira porque ela não desistiu, porque ela poderia ter entregue os pontos. Chegou o ponto que ela estava chorando, ela estava muito mal, desestabilizada, mas aí ela pegou e levantou a cabeça. Tanto que depois foi para a Roça Falsa, ganhou e voltou por cima, né? Tanto ela sim, voltou por cima que aí começou a desistência do outro lado, né? é, Então assim, virou o game quando ela foi para a Roça Falsa. Mas eu acho que ela resistiria de qualquer forma. E eu acho que foi muito merecido, porque foi uma pessoa que tretou, gritou com quem tinha que gritar, não baixou a guarda, fez o jogo, jogou, foi fazendeira 2 vezes, né? E, e também foi amiga, também foi divertida nas festas, ela dançava o tempo todo, era sempre alegre, né? Então, sim, deu conteúdo para a gente, né? Não foi uma pessoa que. E no começo, ela ficou mais observando o que ia acontecer, né? Porque, por sim, exemplo, estava tendo tanta briga e tanta treta, que acho que a pessoa falou: peraí, o que está acontecendo aqui, né? Estudar o terreno. E ela já se meteu numa treta logo no começo daquela da Débora, né? que a, sim, Já meteram ela no rolo lá porque mentiu, porque isso, porque aquilo, que a Débora mentiu, e ela saiu rapidinho dessa história da Débora. Que ela falou, não, sim. ela já se explicou, tal, Mas, né? mas uma coisa também dessa edição é que eu acho que essa edição também ficou muito marcado só nos principais, só, sabe? Teve muitas pessoas que se anularam e daí os Isso, principais se isso, sobressaíram. Então os isso. principais eram o Chay, era o Thiago, era a Deolane, era a Débora, e era esses daí que sempre movimentava as brigas. Era sempre esses daí que começavam as brigas, que estavam brigando. Os Não, outros, eles acabaram se anulando bastante, até que chegou um ponto que daí começou a ter outras brigas, que daí virou um rebosteio, daí foi. no começo, eu acho que teve umas brigas no começo que não tinha nada a ver, por exemplo, a Kerline teve 3 brigas lá, 2 brigas que não eram dela, né? Que nem o Bruno. Aquela briga com o Bruno, que a Deolane estava no meio também, e a Tati, lembra? Aí a Lembro. Kerline brigou com o Bruno, fez um barraco lá. Então, então ali, aquela primeira briga, se você for pensar, não tinha sentido, né? E depois essa briga foi levada até o final também, né? Porque Sim, A Kerline ficou inimiga, né, da turma, ficou no alvo, e tanto que ela foi votada, né? E acho que alguma dinâmica tirou ela, né? Porque ela foi. acabou não indo para a roça, né? Mas ela tava para ser votada. E acho que foi dinâmica talvez tenha sido Do do Lampião. Lampião, Sim. provavelmente. Então assim, é, eu acho que poderia ter sido um jogo muito bom, porque tinham pessoas que dariam conteúdo, né? Mas aí você vê, aquela coisa agindo em bloco, não dá certo. No reality, isso daí não dá certo. Você tem que se mostrar, não dá, Sim, sabe? E tanto outra, é. por sua própria conta. O André mesmo, ó, André ficou escondido, né? Sim. Escondido no grupo A, concordando com tudo que eles estavam fazendo. O Morango, decepção, se escondeu no grupo A também. Depois foi brigar, comprar a briga dos outros também. Ela comprou briga, Isso né? Então, daí, isso daí também que acabou estragando também o reality também. Esse grupo é, aí que se você não tá no A, você tá no B. Se você não tá no B, é, você tá no A. Então é. não tinha o meio termo. Então quem concordava, pelo menos 1% do grupo já tava no grupo, sabe? Já era do grupo. Mas é só que, por exemplo, isso daí foi acontecendo, mas geralmente acontece isso, né? O problema foi que as pessoas ficaram com medo. Então, elas não falavam mais por conta delas.
elas falavam um discurso que era igual, todo mundo falava o mesmo discurso, então ficava uma coisa muito chata. As dinâmicas, a discórdia, tudo uma chatice danada, repetindo. Ah, porque você é porca, porque você é aquilo. Ah, pelo amor de Deus, você é chata, você é mau caráter, eu não sei. Ah, sabe? Então, Sim. assim, você via que era. As pessoas, muita gente não estava disposta a jogar. Queria só tretar e brigar. E aí, que nem eu falo, a expulsão do Chay e do Thiago não deveria ter acontecido, porque poderia ter sido contido com a expulsão do Vini. É, Expulsa o Vini, e o uma Thiago, bomba relógio foi embora. e o Você concorda? Thiago, e o Thiago, ele já não era já para estar já na fazenda já, porque ele pulou a cerca, ele foi fora do reality, ele dormiu fora da sede até. Ele chegou a dormir fora da Isso. sede. É. Dormiu fora, voltou no outro dia, todo mundo achando que ele tinha sumido, É, até a internet achando que ele estava fora, que ele desistiu, que bateu o sino, e depois ele aparece do nada lá, livre, leve e solto, né? Agora, sim, eu acho que eles erraram em conter. Se eles fizeram no quarto, eu lembro que a produção interferiu e separou. Por que que eles não separaram naquela volta do chá? Né? é, Por que que eles não interferiram naquele vandalismo de bate-panela lá, de sim, quebra tudo? Por que que eles não interferiram na hora? Aí teria gente saindo. Por quê? Porque quer fazer baderna? Vai para a rua, vai embora. E aí eles ainda teriam tempo de colocar gente do paiol, lembra? lembro. Talvez tivesse outra fazenda lá, outra história. É, Porque foi bem. Ainda a sorte é que quem ganhou foi a Babi. ainda bem. Porque se não fosse isso, olha, eu vou te falar. É, Porque, sabe, você ainda jogar o prêmio na mão de quem fez tudo de ruim lá dentro e depois vem falar que, não era jogo, tá bom, então. né? E, bom, a gente teve. A gente teve muito reality ruim esse ano. Eu acho que nenhum reality dá pra pontuar que só foi bom só. Então teve maus, teve bons. A gente espera agora, né? Agora que vai vir 2023, que vai vir o Big Brother já logo em seguida já. A gente espera muito, muito entretenimento agora, que essas novas edições, né, desse novo ano sejam completamente diferentes dessa, que tragam conteúdo, que tragam principalmente a briga, que tragam um caos que a gente quer se divertir assistindo. Lógico. Agora o próximo, que é o BBB, a gente logo, logo já começa, já está com especulação de quem são os nomes que vão entrar, né? As dinâmicas, o Boninho soltando spoiler, aí já tem a Casa de Sim, Vidro confirmada, né? a casa Então, de, a casa eu de vidro acho confirmada que vai ser no shopping, vai que vai ser. ser no Que vai. shopping. Então, na verdade, eu acho que vai ser, tá prometendo, né? Que nem todo ano a gente vai com essa esperança que vê a lista, né? E ainda eu acredito que os erros que foram cometidos, eles vão tentar contornar para o próximo ano, porque tem dado muito certo, né? O público de reality, ele é fiel, né? Aquele que assiste mesmo e não arreda o pé é fiel. Agora, tem muita gente que começou a assistir e depois parou, então você precisa trazer esse pessoal para ver de novo, né? Pra, Sim, e precisa ter. Os realities, eles são tipo uma novela. Você tem o vilão, você tem o mocinho, você tem o engraçado, você tem, né, a, o treteiro. Então, sim. assim, precisa de tudo isso, mas você precisa ter um comando, porque senão fica difícil, né? E eu espero É, que o ano que vem, agora a gente fica com aquele otimismo, né, que a gente sempre acha que quando começa, vem a lista, a gente já começa a comentar, tal. E depois a estreia do programa também é um evento, né? Então, vamos aguardar. Eu acredito que teremos boas novas aí para 2023. sim.
Bom, mas é isso, né? Chegamos ao final desse episódio, o último episódio do Espiadinha de 2022, que venha 2023. É isso, né? Ótimas festas, ótimo Natal, feliz ano novo. E a gente se vê em 2023, então. É isso.